Estamos aqui no Multiprosa. Eu sou o tio Flávio e vou conduzir essa conversa, essa entrevista aqui hoje, que eu já estou tentando fazer há muito tempo, porque tem muita curiosidade aqui, com uma professora que é muito querida e muito indicada, chamada Marcelina. Marcelina, eu vi um vídeo seu e eu falei assim, não, essa mulher não é de Belo Horizonte, porque eu tenho que encontrar essa mulher onde ela tá. Onde ela mora. Onde ela mora, né? Como nasceu, como vive. Onde se esconde. Onde se esconde. E aí eu vi, nem lembro qual era o portal, e aí eu fui e falei assim, eu vou procurar saber quem é. E aí um amigo que visita muito o cemitério lá com você, o Alan, que é escritor, é da Polícia Civil, ele falou assim, não, eu conheço. E aí, olha só como é que é a vida, né? Por outros caminhos, nós nos encontramos. Exatamente. Bom, que foi né? dentro da universidade. Isso. Marcelina, fala então pra mim quem é você, de onde você vem, onde você se esconde. Pois, eu sou Marcelina Almeida. Primeiro eu quero te agradecer muito o convite. É uma alegria, uma honra, né, poder conversar com você, contar um pouco sobre o projeto. Mas eu sou historiadora. A minha formação inteira é no campo da história. Eu estudei na UFMG, sou cria da UFMG, fiz a graduação, mestrado, doutorado por lá. Fui professora há muito tempo da rede municipal de ensino daqui de Belo Horizonte. E já tem alguns anos, né, desde 2009, que eu atuo como docente agora de ensino superior na Universidade do Estado de Minas Gerais. Mais precisamente na unidade da Escola de Design e Artes Visuais, onde eu trabalho e é o lugar onde eu venho desenvolvendo as pesquisas, né, pesquisas minhas, né, pesquisas de minha autoria, ou pesquisas de outras pessoas estudantes, como a turma do mestrado, do doutorado, que é onde eu atuo também. Lá tem mestrado e doutorado também, né? Na escola de design? Temos. No campo do design. Sei. Recentemente foi aprovado agora um mestrado de design de moda e em breve nós teremos o edital aí de abertura. Legal. E essa é a minha vida. Você é de Belo Horizonte? Eu sou de Belo Horizonte. Tem gente que não acredita. Tem gente que eu tenho um sotaque muito peculiar. Mas eu nasci aqui, eu sou daqui. E por que esse amor pela história de Belo Horizonte? De onde nasceu isso? Olha, eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui uma piolho de biblioteca, desde muito jovem, assim. E eu penso, era uma alternativa que a gente tinha lá em casa. Eu sou de uma família pobre, né? Meu pai, ele era motorista profissional, né, do volante. Mamãe era uma profissional do lar, né, doméstica. Teve uma época da vida dela que ela trabalhou em casa de família e tudo. Aí depois que os filhos foram chegando e a gente foi crescendo, ela foi ficando mais em casa. E nunca nos faltou comida, né? O básico tinha, mas lazer era muito pouco. Então, eu e meus irmãos, principalmente meus irmãos mais novos do que eu, a nossa diversão era ir para a biblioteca. Então, Maravilha, a gente catava moeda lá em casa para poder pagar a passagem, a gente passando junto a roleta para ir aqui para a biblioteca pública, que fica na Praça da Liberdade. Que é justamente no complexo ali onde você trabalha hoje, exatamente, né? Você está de um lado, a biblioteca está logo à frente de você. Ali é um lugar cheio de memórias para mim. E eu sempre gostei muito de ler. Lia tudo que caía. Eu levava meu irmão comigo para a biblioteca junto, porque assim, a gente podia pegar na época 2 livros por pessoa. Eu levava ele porque eu pegava 4, que eu escolhia os livros. E nesse universo da leitura, né, eu fui descobrindo histórias sobre Belo Horizonte. Por exemplo, o Fernando Sabino, né, que escreveu Encontro Marcado. O ambiente do livro é Belo Horizonte. Pedro Nava, né, que viveu aqui, formou-se na Faculdade de Medicina, embora ele fosse de Juiz de Fora. Então, os livros de memória do Pedro Nava, e em particular o Beira-Mar, ele está falando de Belo Horizonte. Então, quando eu entrei para a universidade, lá nos idos de 1983, pronto, revelei a idade.
eu dentro do meu universo de estudos e de conhecer professores, professoras, eu fui me aproximando daquelas pessoas que se interessavam por história da cidade, história da arte, história social da cultura, e decidi, então, estudar a cidade, estudar Belo Horizonte. E eu comecei estudando Belo Horizonte, pesquisando sobre uma igreja que foi demolida e que no lugar dela foi construída outra, sob a mesma devoção, que é onde hoje está o santuário de Nossa Senhora da Boa Viagem, que pertinho também. Sei. E Ali tinha uma outra igreja? ali tinha uma igreja do período colonial, era a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Aí tiraram, demoliram? Demoliram. Qual era a justificativa? Porque a cidade, Belo Horizonte é uma cidade que é pensada no final do século XIX para ser uma cidade que abraçasse todas as perspectivas modernas do que era considerado moderno naquele momento, tá? Tanto do ponto de vista de comportamentos, de hábitos, mas também de arquitetura. E a ideia era de Belo Horizonte ser uma capital pensada para ser a capital da República. Veja bem, a gente está ali naquele momento em que a República acabou de ser proclamada, né? Belo Horizonte é inaugurada em 12 de dezembro de 1897. A República tinha sido proclamada alguns anos antes. Então, essa ideia de uma cidade com arquitetura que fosse de vanguarda para a época, o próprio arquiteto, que é o chefe da comissão construtora, o Arão Reis, ele formado dentro dessa perspectiva positivista. Então, era pensar uma cidade planejada onde o colonial e o imperial não tinha vez. Então, era meio que apagar esse passado. Olha só. Por isso que a ideia, assim, o que sobrou do período colonial, imperial, do arraial que existia aqui, são memórias fragmentadas. E a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, ela estava nessa lista, né, de bens edificados que deveriam de ser demolidos. Só que houve um embate muito forte entre a instituição Igreja Católica e a instituição Estado, para dizer, olha, tudo bem, vocês podem até demolir, mas vai ter que construir outra igreja no mesmo lugar. E aí eu estudei, foi meu primeiro contato, entendeu, com a história da cidade, de entender esses conflitos, de entender essas perspectivas de como que essa cidade foi pensada, esse apagamento das memórias do arraial que existia aqui, a princípio conhecido como Arraial do Belo Horizonte, Arraial do Curral del Rei, depois ele passa a se chamar Arraial do Belo Horizonte. E é com esse nome, Arraial do Belo Horizonte, que ele entra no rol de localidades que foram definidas para serem estudadas, para saber qual delas abrigaria melhor a nova capital. Vale lembrar, né, para quem está nos ouvindo, que a capital era Ouro Preto, Vila Rica. Então, aquele espaço, né, aquele território já não comportava mais uma capital do jeito que estava se pensando naquele momento, no final do século XIX. E Belo Horizonte se candidatava a isso. O Arraial. O Arraial do Belo Horizonte. Tinha também um outro lugar, Barbacena, Paraúna, Várzea do Marçal e, se não me engano, Juiz de Fora. Estou ficando velha, estou esquecendo as coisas, mas alguém me corrija aí se eu estiver falando errado. E houve um embate muito grande, assim, porque o Arraial do Belo Horizonte não era necessariamente o melhor lugar para se construir uma cidade, né? Mas, à época, o Congresso que se reuniu em Barbacena e decidiram, porque ficou assim, uma diferença de um voto em relação a essa região que chama Vargem do Marçal, fica ali nas proximidades de onde hoje tem São João del Rei, Tiradentes. Era um espaço mais plano. Aí pensou-se de fazer lá. E é por um voto? O Arão Reis preferia esse território. Mas por um voto, o Congresso Mineiro votou por Belo Horizonte, porque, veja bem, gente, na lei que determinava
a mudança da capital, dizia que se a capital não ficasse pronta em 4 anos, voltava para Ouro Preto. Aí os deputados, os congressistas, não mudancistas, optaram por Arraial do Belo Horizonte, pensando, não vai dar tempo de construir, né? Por uma série de coisas, né? Que passa pela topografia, né? Aqui a gente é cheio de morro, né? Mas o negócio é que deu certo. Aí o tiro saiu pela culatra, porque Belo Horizonte acabou sendo inaugurada dentro do prazo, apertado, né? Apertado, faz as contas. Esse processo começa em 1894, né, quando é criadas as comissões, é feitos os estudos e começa a construção da cidade, né, que inclusive não ia se chamar Belo Horizonte. O nome sob o qual essa cidade nova foi inaugurada é Cidade de Minas. A gente encontra isso nos documentos, nos mapas, nas plantas. Só que deu certo, assim. Inaugurou no dia 12 de dezembro de 1897. Muita coisa não estava pronta ainda. Nossa, muito rápido mesmo. Muita coisa ainda por fazer, mas a cidade foi construída, inaugurada e cá estamos nós. E olha, eu tenho que te aproveitar o máximo possível, então eu quero falar sobre 2 assuntos. Diga. A Igreja do Rosário. A capela, né? A capela de Nossa que Senhora também era do próxima Rosário. aqui de onde a gente está, né? A gente está na João Pinheiro, perto da Praça da Liberdade. Isso. Tinha uma capela aqui próximo. Sim. Onde hoje cruzam, para as pessoas poderem entender, né? Localmente, de que lugar que nós estamos falando. Cruzam a Rua da Bahia, Timbiras e Álvares Cabral. Naquele pedaço ali era conhecido à época do Arraial como Largo do Rosário. Ali tinha uma capela que tem uma distinção entre matriz e capela, porque a matriz é a matriz, ela congrega muitas vezes dentro do seu espaço muitas outras devoções, né, que estão nos altares laterais. Entendi. E uma capela, ela é destinada Dedicada a uma figura santa, inclusive específica. Né? E no caso era a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, porque ela pertencia à Irmandade com esse mesmo nome. Então, eram a comunidade preta, a comunidade negra, né, que se reúne no início do século XIX e constrói a capela e pede, inclusive, autorização, porque tinha que pedir autorização a Portugal, lembra, né, que a gente submetido, né, éramos colônia, né, a independência só vem em 1822, para se construir a capela e, junto com essa capela, um cemitério. Então, ali naquele território... Que onde hoje tem um estacionamento? Sabe, eu pensei que fosse pessoa... mais para cima, eu pensei que fosse ali em frente àquela... Sabe aquele barzinho que tem ali, onde tem o net? Eu pensei que fosse em frente ali que fosse a capela. Todo aquele território é ocupado. Entendi. Todo o território. Ali era o Largo do Rosário. Entendi. Então, tinha o cemitério, ali onde tem o estacionamento, a gente acredita, quem sabe falar muito bem disso, e eu sugiro até você que o convite para vir aqui, que é o Padre Mauro. O Padre Mauro, que é diretor do Muquifo, coordenador do Muquifo, e que vem desenvolvendo essa pesquisa de forma muito profunda. Inclusive, é tema do doutorado dele, né? É uma sumidade no assunto, né? Ele é um querido, sabe? Então, ele sabe falar disso muito bem. Hoje, inclusive, na atualidade, eu faço parte de um comitê que foi implantado pela prefeitura, que chama o Comitê de Salvaguarda do Largo do Rosário, onde a gente vem discutindo, junto com o padre e outras representações de outras instituições. Eu represento a UENG, né, a universidade onde eu trabalho, onde a gente vem discutindo estratégias para preservação e visibilidade desse espaço. Hoje já tem um totem ali, né? Se você passar ali na esquina... Não observei. Observa. E tá bem em frente do bar, desse casarão. Sei. É verdade, isso, tem mesmo. Tem um totem que conta um pouco dessa história e tal. Mas o triste todo, né, do que se refere à capela do Rosário, que ela, ao contrário da matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, ela foi demolida. E não voltou. Foi transferido? Tem essa história? Foi feita uma capela, o acordo foi construir uma capela do Rosário em outro lugar. Foi construído? Não foi, né? Foi.
Aquela pequenininha Aquela lá. pequenininha que no fica... entrocamento ali? Isso. Só que tem um detalhe. Ela já não é mais a Capela da Irmandade. A questão da Irmandade, dos homens pretos, é retirada. Ela é uma capela curial. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tá, só para as pessoas entenderem onde que a gente está falando, é ali a Amazonas? Cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua São Paulo e a Tamoios. Bem na esquininha Bem ali. na esquina, ela fica numa ponta. Ela é diminuta, é uma capelinha pequenininha. É a capela de Nossa Senhora do Rosário. Não... Foi não mais de Irmandade. Entendi. Então ela foi construída como se fosse uma reparação, né? Mas é uma reparação às avessas. Olha, tiraram aquele território imenso e colocaram lá para poder falar. E mais, afastaram a população preta, os irmãos e irmãs pretas, de perto da capelinha. É uma capelinha fofa, eu acho ela uma gracinha, né? Durante muito tempo, as pessoas chamavam ela de Capelinha do Santo Antônio, porque ali atrás, onde hoje tem um estacionamento, tinha um prédio, que era o Orfanato Santo Antônio, que atendia crianças órfãs. Então, ele tinha uma atuação filantrópica, né, do orfanato ali. Depois ele veio a ser demolido, o estacionamento está lá. Mas, se vocês prestarem atenção, o próprio nome do estacionamento é Santo Antônio. Olha só que interessante. E quantos estacionamentos nos lugares de prédios históricos, né? E reza uma lenda também. Existe uma parte da verdade que foi ali perto daquela igreja, que foi feito o cemitério provisório. De fato, isso é uma verdade, tá? Porque foram proibidos os sepultamentos na matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, os sepultamentos na capela, então foi demolida a capela, então junto com ele, o cemitério. A gente não tem notícia, pode ser que as pesquisas nos indiquem outras respostas, mas... a gente não tem notícia de que se havia outros cemitérios em outros lugares aqui. A gente não sabe disso. Não podemos também dizer que não houve. A gente até hoje não sabe, mas a história, ela muda. Tá aí para ser descoberta. E como houve a proibição dos sepultamentos na matriz, tanto dentro quanto no entorno, ainda que houvesse esse processo de fica matriz, demole matriz, os sepultamentos foram proibidos. E foi feito um cemitério provisório, enquanto o cemitério do Bonfim, que fica fora do perímetro urbano, se você pegar a planta da capital, você vai perceber que o cemitério definitivo, o cemitério municipal, ele está colocado estrategicamente fora do perímetro urbano. Mas não era assim, vamos construir um cemitério aqui. Tinha que preparar o terreno, obras, piriri, pororó. Então, foi feito um cemitério provisório, que funcionou mais ou menos desde que começaram as obras de construção da capital, lá por volta de 1894, né, até finalzinho de 1896. Então, ele funcionou ali, era um cemitério pequeno, 4 quadras. 2 para pessoas adultas, homens de um lado, mulheres de outro, e 2 para criança. Então, meninos de um lado, meninas de outro. Então, a gente tem uma ideia, assim, uma expectativa de que ele fosse mais ou menos até onde hoje está o cofre do Banco do Brasil. Não tem um Banco do Brasil ali no Rio de Janeiro? Então, o cofre fica ali atrás, nos fundos, né? Sei. Então, ele ocupava aquele espaço ali. E as pessoas não sabem, né, que ali houve um cemitério. A gente sabe, por meio de documentos, que os corpos que foram sepultados ali, algo em torno de 290 e poucas almas, que é assim que aparece nos documentos, eles foram, há um registro dizendo que eles foram levados para o cemitério do Bonfim, tá? Mas, assim, eu não tenho certeza absoluta. Realmente, se aconteceu isso, não sabe. Mas... as pessoas dizem que aquele lugar é um lugar assombrado. Essa é a parte mais gostosa da história. Então, tomem muito cuidado quando entrar ali no estacionamento. O dono do estacionamento, se assistir isso aqui. E me conta, então, já que a gente está falando de cemitério, e agora a gente tem 7 minutinhos só. Ai, meu Deus! Como que você chegou até o Bonfim? Bom, eu cheguei ao Bonfim, assim, de novo, por meio da pesquisa. Quando Belo Horizonte ia completar 100 anos, a efeméride, 1997, alguns anos antes, uma professora
que foi minha orientadora, né, de TCC na universidade, a Marília Andrés, a quem eu agradeço se ela estiver ouvindo. Muito obrigada, Marília. Ela me convidou, à época eu tinha terminado o mestrado, defendendo essa ideia da matriz, né? E ela me convidou para participar de um projeto que se chama 100 anos de História das Artes Plásticas em Belo Horizonte. E não era só eu, eram várias outras pessoas pesquisadoras. E a minha, ela deu a tarefa de pesquisar sobre, desde o momento em que a cidade começa a ser construída até a década de 20, quem eram os artistas que tinham passado por aqui, para a gente fazer esse mapeamento da história da arte. E eu falei, pronto, lá vou eu, missão dada, missão cumprida. E me afundei nos arquivos, comecei a pesquisar, e por meio de relatos de pessoas que escreveram sobre a cidade, como Raul Tassini, por exemplo, eu vi que muitos dos artistas que tinham trabalhado no processo construtivo da cidade, decorando os prédios, fazendo trabalho de estuque, estavam no Bonfim também, trabalhando, construindo túmulos. Aí eu entrei para o Bonfim, isso era o ano de 1995, para investigar que obras eram essas, e estou lá até hoje. Olha só, e o que você faz no Bonfim? Primeiro, sim, esse trabalho foi concluído com a Marília, né? Não dava para falar só do cemitério, porque a gente tinha que falar de outros artistas. Eu acabei transformando essa minha investigação na minha tese de doutorado, aí eu fui pesquisar cemitérios, né, com profundamente. Esse foco em arte? Isso. Aí eu passei uma temporada fora do país com uma bolsa que a universidade me deu à época. Fui estudar cemitérios em Portugal, na Espanha, em Paris, onde está o Père Lachaise, que é o mais famoso e importante de todos os cemitérios dentro dessa lógica do século XIX. E quando eu voltei, defendi minha tese e tal, eu tinha percebido que lá fora as pessoas tinham o hábito de visitar os cemitérios. Eu falei, por que não a gente começar a fazer isso aqui? E, a princípio, eu comecei levando os meus alunos. Era obrigado aí, era tarefa. Eles iam porque não era obrigado. Mas é fantástico. É fantástico. Isso, né? E a partir de 2012, numa parceria com a prefeitura, né, por meio da Fundação de Parques, nós começamos a oferecer essas visitas. São visitas orientadas. Eu não falo nem que eu sou uma profissional do turismo, porque eu não sou. Eu sou uma professora de história, dando aula de história. E a gente trabalha com a ideia de pensar a multiplicidade desse acervo. Então, a gente fala não só de arquitetura, de arte, que é por onde eu cheguei, né? Então, a gente vai falar de artistas como Gianni Milde, que tem obras no cemitério, Bruno Jorge, João Amadeu Muquiú e tantos outros, né? Alguns mais conhecidos, outros menos. Mas a gente também, atualmente, a gente tem desenvolvido roteiros temáticos em que a gente fala das pessoas que estão sepultadas ali. Entendi. Aí a gente fala de personagens da arte, a gente fala de personagens da saúde. Esse roteiro, inclusive, foi uma família que me pediu. O meu pai é médico, está enterrado aí, por que você não conta a história dele? Eu falei, pronto, vamos investigar e vamos procurar. E as lendas também vocês abordam? Lógico. Se a gente não contar um pouco da história da Loira do Bonfim, que talvez seja a personagem mais emblemática, né? Não tem escapatória. E a Loira do Bonfim existiu? Claro. Existiu? Eu não sei nada da no história imaginário dela. Das pessoas, ela existe. E há muitas loiras lá no Bonfim sepultadas, mas é uma lenda urbana, né? É uma lenda que vem assim sendo... como aquele diabo lá da Isso, o capeta da Vilarinho, né? Tem a noiva fantasma da Serra do Rola Moça. Mas eu adorei essa sua resposta. Claro, se tá no imaginário é porque existe. Ela existiu, existe. É verdade. Inclusive, recentemente, uma menina muito querida, que é a Paloma Bernardino, escreveu um livro sobre essa lenda. É um romance de terror maravilhoso, que eu indico para todo mundo, que se chama Noiva Entre Túmulos, a história da Loira do Bonfim. Eu recomendo, procurem aí, Paloma Bernardino, ela é daqui de Belo Horizonte, e eu fiquei, assim, apaixonada com como que ela contou, como que ela recriou essa lenda. Tem uma personagem que a gente se apaixona imensa por ela, que é a Amélia, né, que vai personificar a loira. E o legal é isso, é uma lenda que ela vem sendo
contada e recontada, né, pelas pessoas, por quem mora ali na região, por quem vive ali naquela região que envolve o Bonfim, e a gente que está ali, né, que passa todos os dias. Por isso que eu falo que a Loura existe, ela é verdadeira. Ela é de quando, mais ou menos, essa... O primeiro relato que eu encontrei num jornal daqui de Belo Horizonte, um jornal que já nem circula mais, chama Vida de Minas, falando da aparição dessa personagem, data de 1910. Mas eu acredito até que anteriormente, entendeu? Que lá no jornal, tá nas crônicas da cidade, na coluna. Então, é como se fosse uma anedota, né? Falando, olha, é só resumir bem, um taxista, né, que era ainda aqueles cocheiros, né? Que durante muito tempo circulou aqui até fixar, né, o automóvel por combustão, como a gente conhece hoje, né? Mas os táxis eram charretes, para as pessoas entenderem melhor, né? E ele pega uma corrida até o Bonfim, é uma moça branquinha, era de dia, com sol quente, não era de noite. Os fantasmas não aparecem só de noite. E ele conduziu essa moça até o Bonfim. A entrada ainda não era nem a entrada que a gente conhece hoje, porque a entrada girou, né, do cemitério. E ele deixa a moça ali e ela fala, me espera tantos minutos, se eu não aparecer. Entregou para ele um endereço e disse, pode procurar a Féria nesse lugar. Ela sumiu ali, entrou. Não voltou. Não voltou. Ele vai até o endereço que ela indicou e quando ele chega lá, ele é recebido por uma senhora, uma casa, inclusive, ali mesmo na região do Bonfim. E essa senhora falou, não, eu não autorizo ninguém a pegar táxi com o senhor, mas se eu quiser entrar e tomar uma água, um café, eu lhe faço essa gentileza. E ele entrou. Enquanto ela ia até a cozinha para buscar o café e a água, ele viu uma cristaleira com vários porta-retratos. E num deles ele viu a moça que ele tinha levado. Ele falou, tá aí. Tem que me pagar. E quando a senhora voltou, ele falou, olha, a senhora me desculpa, mas a senhora tem que me pagar, porque a moça que eu deixei no Bonfim é aquela ali. Aí, diz, né, no relato, fala que o silêncio sepulcral e só escutou o barulho da xícara e do copo caindo das mãos da senhorinha, né? Lá no Bonfim eu até faço uma sonoplastia para as pessoas, que todo mundo com medo. Aí ela fala, mas essa é minha filha. Aí ele fala, ué, mais um motivo para me pagar. Aí ela fala, mas ela está enterrada lá há 3 anos. Dizem que esse moço está correndo até hoje. E aí, essa é a história que é contada de várias maneiras. A Loura já chegou de ônibus, a Loura já chegou de bonde, a Loura já entrou no grupo de WhatsApp das pessoas. E agora está chegando de aplicativo. É uma lenda. Marcelina, nós temos que ir lá conhecer. Claro, né? estão Como é todas que as pessoas podem fazer para te encontrar e saber sobre essas visitas? Isso, olha... Eu tô por aqui, né? Só me procurar nas redes sociais. O projeto também tem um perfil, @visitas_bonfim no Instagram, onde as pessoas vão encontrar todas as informações. As inscrições são feitas por meio do site da Prefeitura de Belo Horizonte. As visitas, elas acontecem uma vez por mês, no modo gratuito, né? Sempre no último domingo de cada mês. Eventualmente a gente troca data, se tem algum evento, alguma coisa, eleição, que vai coincidir, aí a gente troca. O calendário desse ano já está disponível, né? A nossa visita próxima, a gente vai falar sobre artes e artistas, mas teremos muitas outras até final de novembro. As pessoas podem consultar lá. É tudo gratuito. Ótimo. Entrar no site da Prefeitura, procurar a Fundação Municipal de Parques, Cemitério do Bonfim, e consegue se inscrever. E o seu Instagram, qual que é? O meu particular? Particular. @Marcelina Almeida. Ok. Podem me achar lá. E dá um oi. Um oi. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. São várias e várias histórias. 25 minutos é realmente pouco, né? muito pouco para contar. Eu falo demais, Nem né? queria que você falasse mais, inclusive, né? Vamos fazer um programa aí de 4, 5, 6 horas. Te agradeço. Eu que agradeço. E nos encontramos num próximo programa. Ah, com certeza. Muito obrigada, viu? Gente, ficamos por aqui e também vejo vocês no próximo programa. Até lá.